Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o vereador por Cuiabá, Diego Guimarães, do PP. O vereador Diego Guimarães estava de licença, tirou 3 meses, parece, de licença para tratar de assuntos particulares. E aí a primeira pergunta tem que ser obrigatoriamente essa. Bom dia, vereador, um prazer enorme reencontrá-lo aqui no Jornal da Capital. E o senhor tirou licença sem remuneração, portanto, né? Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia, cuiabanos e cuiabanas que nos escutam. Sim, tirei uma licença para tratar de assuntos pessoais sem remuneração. Foi uma licença que o regimento interno assim prevê. Durante esses 90 dias não tive, não trouxe nenhum custo para a Câmara. Estive cuidando aí de assuntos como é o caso do nosso mestrado, terminando o mestrado que eu faço de Direito Agroambiental na Universidade Federal de Mato Grosso. E aproveitei também esse período, estive fora do Brasil em uma missão evangelística, uma missão humanitária da Igreja Adventista Sétimo Dia, no Iraque. Então aproveitei esse período para tirar um tempo aí para mim. Depois que nós fomos eleitos, eu não parei. Então consegui tirar esses dias para concluir esses projetos pessoais que eu tinha. E foi um tempo muito bom para refletir um pouco, estudar um pouco, olhar de fora o que se passa na nossa cidade, e estamos de volta com todo o ânimo, com toda a força para poder retomar nosso mandato amanhã. E nessa ida ao Iraque, o que você viu lá? Muita coisa muda na nossa cabeça quando você começa a enfrentar algumas situações que você não vivencia no seu dia a dia. Ontem eu dizia para um amigo, eu falei, no nosso Brasil nós temos muitas dificuldades. Nós temos pobreza, nós temos dificuldade de acesso aos serviços públicos. Nossas cidades muitas vezes têm alguns defeitos que ainda precisam ser sanados para dar melhor qualidade de vida ao cidadão. Mas quando você enfrenta a miséria e a guerra juntas, é uma mistura que coloca o ser humano numa situação literalmente deplorável, degradável. É uma situação que nos comove, entendeu? Eu tive no campo de refugiados de Rachansan, que fica próximo à cidade de Erbil. Essas pessoas são 80 mil pessoas nesse campo de refugiados que vieram de Mossul, onde o Estado Islâmico destruiu a cidade. Essa guerra entre os iraquianos e o Estado Islâmico destruiu a cidade. E ali nós estivemos no Hospital Adventista trabalhando. A ideia era trabalhar 25 dias, acabamos ficando menos de 10 dias, porque começou uma guerra entre os curdos e os iraquianos, vamos dizer assim, iraquiano contra iraquiano, por conta da tentativa de independência do Estado curdo. E por orientação da ONU, a entidade que nós estávamos lá era junto à ADRA, uma instituição ADRA Internacional que promove o hospital, era da ADRA, e aí a ONU pediu para que a ADRA nos comunicasse. Nós, como voluntários, como estávamos ali na situação voluntária, houve uma orientação para que nós saíssemos de imediato do Iraque. Nós tivemos que sair, graças a Deus tudo bem, tudo em ordem, mas deixamos lá o desejo de voltar talvez e terminar essa missão que nós fomos lá cumprir. Foi uma experiência sem igual, uma experiência singular. Certo. Mauro Camargo. Bom dia, vamos falar de política? Vamos lá. Vereador, o senhor chega e ainda persiste na Câmara a discussão de CPI para avaliar a questão do mandato do prefeito Emanuel Pinheiro, não CPI, enfim. Qual é o posicionamento do vereador Diego Guimarães diante da situação do paletó? Tem 7 assinaturas, isso. Faltam 2. Antero, Mauro, antes mesmo da gente, é importante que se diga, né? A minha licença foi anterior ao escândalo, né? Porque muitas pessoas chegaram a dizer, eu ouvi até alguns amigos, falou, Diego, estão dizendo que você tirou a licença porque você não queria enfrentar essa situação. Só se eu tivesse informação privilegiada do Supremo Tribunal Federal junto ao ministro Fux, né? E eu não sabia que esse escândalo viria à tona. Tirei licença no dia 2 de agosto, o escândalo, salvo engano, foi no dia 10 ou 14. Mas desde então eu tenho firmado um posicionamento que sim, eu sou favorável às investigações. Amanhã assinarei o requerimento para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, que diga-se, não é uma comissão para condenar ninguém, é uma comissão para investigar. Se ao final tiver que emitir um relatório pela cassação do prefeito, será emitida esse relatório, uma orientação ou um encaminhamento para a autoridade competente, no caso o Ministério Público, com o acervo probatório que foi produzido nessa comissão parlamentar de inquérito. Tá? Agora eu não posso de forma alguma fechar os olhos. Comentava há pouco aqui fora do ar, falando que por onde eu ando em Cuiabá eu sou questionado e as pessoas querem saber, querem os esclarecimentos necessários. Quando nós entramos para a vida pública, eu desde o início, desde da nossa
do regime de campanha, eu percebi que eu passei a ter uma vida pública, e quando você tem uma vida pública, você deve esclarecimento às pessoas que confiaram em você e que tiraram esse cargo. Então eu acredito que essa comissão parlamentar deve ser instaurada, envidarei esforços no sentido de que ela assim o seja e tenha o seu regular encaminhamento, caso instaurado, dando direito contraditório, ampla defesa aí pro prefeito municipal, para que ele preste os esclarecimentos devidos e traga as provas que ele tem, provando a sua idoneidade, que ele diz ter prova de tudo e que aquilo ali foi um fato isolado e não um ato de corrupção. Agora, eu queria saber o seguinte, vereador, tudo bem, mas esse é o melhor instrumento, quer dizer, a CPI, porque nós estamos falando de um fato ocorrido no mandato de deputado estadual e não de prefeito, tá certo? A investigação está sendo feita judicialmente, está um inquérito em andamento. E aí, a CPI, por quê? Por que não uma comissão processante para discutir a questão? Comissão processante é por causa do quórum? Não é isso. Eu esclareço isso de forma técnica e trazendo à luz o nosso regimento interno. Porque a discussão aqui é a questão do comportamento. O primeiro momento... Assim, você sabe, né, que vereador não pode investigar deputado estadual. Com certeza, nós estamos investigando o prefeito de Cuiabá. O fato aconteceu quando ele era deputado estadual. Vamos em partes, Antero. Primeiro, há um entendimento, entendeu? Porque muitas vezes eu ouvi alguns pareceres jurídicos dizendo que não caberia, eu li alguns juristas de notório conhecimento aqui na nossa cidade dizendo que não caberia, mas na contramão, o fato, no caso do prefeito Emanuel Pinheiro, o fato foi anterior sim ao seu mandato. Contudo, esse fato era desconhecido. Uma das premissas que a nossa Constituição assegura é que o sufrágio, aquela pessoa que passou pela urna, ela foi referendada, ela tem o direito de exercer o mandato. Contudo, o entendimento, inclusive existia no parecer na Câmara dos Deputados, num caso muito semelhante, na Câmara dos Deputados no âmbito federal, num caso muito semelhante, o parecer da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados dizia justamente o seguinte: não cabe investigação se o fato era conhecido antes das eleições. Como nesse caso, inclusive no caso analisado pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, o fato era desconhecido e ele veio à tona apenas depois das eleições, havendo inclusive o termo que eles escutam, que eles dizem no parecer, é como se fosse uma traição ao eleitor, cabe sim uma investigação. E aí eu fujo também desse argumento de que o fato seria anterior, por isso não caberia a Câmara investigar, no momento em que foi encontrado numa busca e apreensão recente na casa do prefeito um áudio de um delator, juntamente com o ex-secretário, que também está envolvido na delação, um áudio que ele não trouxe às autoridades competentes, se não fosse apenas veio à mão da autoridade competente no momento de uma busca e apreensão. Então, um prefeito, na sua conduta, como ele deve zelar pelo decoro, ele deve zelar pelo que é certo, zelar pela justiça, no momento que ele teve acesso a esse áudio, no meu entender, Antero, ele deveria ter encaminhado à autoridade competente. Como não fez, creio eu, penso eu, que ele também já traz para dentro do seu mandato toda essa carga anterior, envolvida desde o vídeo, desde a delação, e que merece sim esclarecimento para a população cuiabana. Então, vejo assim de uma forma bem técnica. Aí, por que não comissão processante, você me perguntou. Salvo engano, o artigo 58 do regimento interno fala que a comissão processante, aí é de forma expressa, tá? Muito embora haja aí uma divergência que a gente pode até questionar a constitucionalidade desse dispositivo do regimento interno da Câmara, o artigo 58, inciso 1º, a comissão de investigação e processante serão compostas de 3 membros sorteados dos vereadores desimpedidos com as seguintes finalidades: apurar infrações político-administrativas do prefeito e do vice no desempenho de suas funções. No caso da comissão processante, é expresso em dizer que tem que ser no desempenho das suas funções. Já a CPI não há essa menção. Então, a meu ver, o instrumento cabível, sim, está de forma acertada, é a comissão parlamentar de inquérito. Tá, mas assim, CPI tem que ser tem que ser fato determinado, né? Vocês vão, CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito e tem que determinar o fato. Sim. Qual que é o fato a ser investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito? É o recebimento da propina no paletó, porque aí esse recebimento da suposta propina seria um fato do mandato de deputado estadual. Ou seria a fita encontrada?
Antero, como eu disse. Ou seriam os dois fatos? Isso, nós estamos inclusive reformulando. Pedir para que não tem mais assessoria jurídica no nosso gabinete, né? Porque todos foram exonerados recentemente, mas eu pedi para que um amigo nosso, o Renan, que trabalhava conosco lá na Câmara até poucos dias, ele está reformulando esse requerimento que foi feito a 4 mãos aí com o vereador Marcelo Bussic, justamente para incluir esse fato que é no curso do mandato, porque o Antero coloca com muita maestria, inclusive pela sua experiência, a CPI ela tem que ter um objeto delineado, claro, e não pode fugir, a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode fugir daquele objeto no curso da sua investigação. E a nossa intenção é sim, delinear esse objeto como, primeiro, ter encontrado na casa do prefeito um áudio comprometedor, de certa forma, não, pode até dizer, alguns dizem, não, esse áudio está livrando o prefeito. Vamos investigar por que é que alguém coloca um gravador no seu corpo, no seu celular e vai até um delator para ver a troco de quê ele fez isso. E são algumas coisas que me trazem alguns questionamentos. Não é só a questão de livrando, é porque as pessoas não ouviram o áudio. Eu ouvi o áudio atentamente, o áudio. Não tem isso. Em nenhum momento fala assim, eu só fiz o que eu quis. E Antero? O áudio fala, eu só falei o que eu fiz. O que eu fiz. E não eu só falei o que eu quis. E ao contrário, tem um outro trecho no áudio que ele pede assim, puxa, mas vocês fazerem isso com o Emanuel é um cara que sempre defendeu o governo, botava a cara a tapa, nunca pediu dinheiro, sempre foi correto. E tá em ascensão e tal, papá. E quem fala isso é quem tá gravando, né? É importante que quem tá gravando, né? Quem foi lá. Aí ele fala assim, não, o Silval quer que ele se exploda. For, pontinho, pontinho, pontinho. Falou for, pontinho, pontinho, pontinho. Aí o Silval tá preocupado com o Alexandre, que é parente. Nem sabia que Alexandre César era parente, ou do Silval, da família dele, sei lá o que é. Mas ele falou sem poupar ninguém. Tanto é que aparece o Alexandre. Sim. Então, aquela fita que teoricamente seria uma coisa para livrar, não tem bem uma isso. Coisa que prejudica, além de poder ser caracterizada por parte do Alan Zanata ali, uma tentativa de obstruir a justiça, né? Isso. E são outros fatos, né? Algumas coisas que me fazem pensar, né, Antero? Recentemente parece que uma outra pessoa que está envolvida naquela gravação foi a cartório reconhecer firma. Eu me questiono, quem gosta de ir no cartório reconhecer que se você esteja comprando, vendendo um imóvel, quem que gosta de ir no cartório? A troco de quê e por que esse indivíduo vai a um cartório reconhecer? Esse cidadão seria chamado na CPI, com certeza. Né? Com certeza. Então isso tem que ser trazido. E é tanto no curso do processo judicial quanto em uma comissão parlamentar que essas provas devem ser produzidas. E não ir em cartório, reconhecer firma. Isso daí são coisas que a população também não é boba. Nós não somos bobos, nós estamos a serviço da população, nós fomos eleitos para isso e eu não vou me furtar dessa responsabilidade, André. Vereador, o seu partido é assumidamente da base do prefeito Emanuel Pinheiro, tem defendido a gestão do Emanuel Pinheiro, defendido o prefeito, se posicionado inclusive contra a investigação. Como é que fica seu relacionamento com o PP numa situação dessa? O PP está dividido? Mauro, como é que é essa primeiro, situação? Uma coisa é ser da base, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que pedi voto para Emanuel Pinheiro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Levantei bandeira, vesti camisa, coloquei a praguinha dele e fui pra rua. Pedi voto porque acreditava em Emanuel Pinheiro, acreditava no projeto Emanuel Pinheiro e Nilvan Ribeiro. Tanto é que ainda torço, porque eu quero o melhor para nossa cidade. Torço para que, se ele for continuar no mandato, que faça o melhor por Cuiabá. Tá? O nosso partido também esteve na base aliada que ajudou a eleger Emanuel Pinheiro, mas isso não quer dizer que eu vou baixar a guarda, vou admitir tudo, vou votar tudo favorável ao prefeito, de maneira alguma. Eu não fui eleito para isso. Tá? Do contrário, não precisaríamos ter um parlamento. Juntaria o partido que ajudou a eleger o prefeito e o partido iria lá colocar seus representantes, ou simplesmente qualquer matéria que viesse para o prefeito seria aprovada de forma inquestionável. Dentro do nosso partido não existe nenhuma rixa, não existe nenhuma briga interna. Eu tenho total convicção de que os nossos companheiros respeitarão e estão respeitando o nosso posicionamento, no sentido de que manterei a mesma postura que eu tinha até o momento que tirei a minha licença, para aprovar aquilo que for bom para Cuiabá. Vindo qualquer matéria que seja de interesse do executivo, que for de interesse da população cuiabana, também estaremos ao lado do
prefeito para aprovar. Agora, aquilo que eu perceber que não é de interesse da população, que prejudica, como é o caso aí, estamos em vias de receber uma mensagem para que irá aumentar o nosso IPTU, vamos discutir isso, vamos ver o porquê. Algumas questões, inclusive eu tive, desde o início do nosso mandato, eu tive questionando, como é o caso do IPTU progressivo, que nunca foi implantado na nossa cidade, como é o caso de alguns anteprojetos que eu já mandei para o executivo. Implantado por lei foi, né? Nunca foi executado pela prefeitura. Perdão, correto. E desde o início do nosso mandato eu já fiz 3 requerimentos para o executivo nos esclarecer como está sendo tratado o IPTU progressivo na nossa cidade, e até o momento eu não obtive resposta, Antero. E tem projetos nossos, anteprojetos que eu já encaminhei para o executivo, como é o caso do IPTU Verde, um projeto também que a gente tem, que é o Cuiabá Solar, para aqueles imóveis que façam aproveitamento da energia solar, tenha também um certo incentivo aí para esse tipo de prática, entendeu? Eu discuto isso com a Câmara de Cuiabá desde Mauro Mendes, portanto não estou falando da gestão Emanuel Pinheiro. Eu acho que os vereadores antigos de Cuiabá, da gestão Mauro Mendes, já deram um prejuízo grande para Cuiabá. Porque eu não acho que vereador tem que aprovar só o que é simpático ao povo, não. E aí os vereadores aprovam o que é simpático aos ricos e penalizam os pobres. O projeto de Mauro Mendes, que não passou na Câmara, porque quem tem força de pressionar a Câmara, e vai acontecer isso com vocês, é o CDL. É o CDL, é o Clube de Dirigentes Lojistas, são pequenas organizações comerciais, são as pessoas de melhor poder aquisitivo da cidade. Se você olhar pela janela aqui você tem terreno dos Maluf, você tem terreno aqui do Armando de Oliveira, você tem terreno tem aqui, na frente e tem atrás também, né? Na frente e atrás. Você tem terreno aqui do Piran, você tem terreno aqui do negócio. Não aumentar o IPTU aqui significa beneficiar essa gente. Com certeza. E prejudicar 25 mil pessoas que seriam isentas. Os 25 mil isentos seriam pobres. Então a Câmara precisa dizer para quem que ela vai legislar. Se vai legislar para os riquinhos ou se vai legislar para os pobres. E se vai impedir o desenvolvimento de Cuiabá. Porque não é possível que Cuiabá não possa atualizar a planta genérica de valores. O último que teve a coragem de fazer isso aqui foi Chico Galindo. De lá pra cá ninguém fez. Ninguém mais fez. Ninguém fez. Isso é um atraso para Cuiabá. E Antero, seu pai foi prefeito, sim, não foi? Sim. Foi prefeito do Guarantã Norte. E outra, Antero, no momento em que uma região central não é povoada, como é o caso aqui na Avenida do CPA ou aqui ao lado do Centro Político Administrativo, nós acabamos jogando as pessoas mais humildes, vamos dizer assim, pra periferia. Aí tem bairro lá, quase em Santo Antônio Leverger. Aí isso o poder público traz tem que levar ônibus, traz um custo hospital, imenso pro poder público, água, e aí por isso que a população lá não recebe o serviço público talvez de qualidade. Enquanto aqui tá despovoado, tem que povoar a saída de Santo Antônio Leverger. Então são discrepâncias que nós não podemos admitir, e vou bater muito nessa tecla na Câmara Municipal. A Câmara anterior fez o desserviço também de revogar uma lei do Wilson. Uma das boas coisas que o Wilson fez para a cidade foi a questão do adensamento para desenvolver a cidade. Aí impediu o adensamento urbano, né? Isso. Aí é pressionado pelas empreiteiras, pelas imobiliárias. A Câmara derrubou e relaxou, e com o apoio do prefeito Mauro Mendes. Aí nesse ponto o Mauro Mendes também pisou na bola. Porque é preciso gestor público, político, gestor ter responsabilidade com a cidade. Porque tem custo. O Antero lembrou bem. Toda vez que você coloca um empreendimento lá perto de Jaciara, você tem que levar o posto de saúde, tem que levar o asfalto, tem que levar a água, tem que levar, enfim, toda a infraestrutura, toda a infraestrutura de serviços públicos, não é? Quando isso já existe nas áreas mais próximas do centro, né? E como a gente tem bairros que estão completamente vivendo uma situação que poderiam ser trabalhados, você pega um Dom Aquino, por exemplo, né? Bairros decadentes que precisam ser estimulados, ter um mercado imobiliário ajustado. Tem vazios, né, demográficos. Tem vazios. Você pega daqui pro Pedra 90, o que não tem de vazio aí? Tem muito. Né? E assim, Antero, a Câmara, eu acredito que voltei agora, eu vejo que a nossa Câmara Municipal também passou por um desgaste muito grande, é impressionante como conseguiram, quando conseguiram, aí eu cito no plural, talvez, o Executivo junto com o Legislativo, todos assumindo aí uma meia-culpa, jogar toda a crise institucional que existia no Executivo parece pra Câmara. Foi isso mesmo que aconteceu. É impressionante como a Câmara parece que conseguiu num imã puxar a crise pra dentro dela. Virou a casa dos horrores rapidamente. É impressionante, parece que algum vereador, parece que os vereadores colocaram dinheiro no paletó. Vamos falar a verdade, e eu acredito, e eu tenho conversado muito com os colegas vereadores, para que nós tenhamos essa sensibilidade de olhar para a instituição, Câmara Municipal, como a casa do povo.
Não como uma casa de briga, uma casa de desordem, uma casa de retrocesso. Ali pode ter divergência, sim. Sim. Não é todo mundo que precisa necessariamente concordar com o prefeito. Com certeza. E Antero, o que eles fizeram com o Felipe Felatão, daqui a pouco. O mais importante. O Papa nomeou agora não sei quantos santos brasileiros lá do Nordeste, né? Foi o mártires. 34 mártires. 34 mártires lá do Nordeste. Daqui a pouco ele vai nomear o Felipe Felatão em vida. Não, é verdade, porque a bobagem que a Câmara tem. Que a Câmara não. Alguns vereadores. Alguns vereadores. E né? assim, é uma coisa que eu sempre digo, e eu outro dia conversava com alguns vereadores. A discussão tem que ser pra fora. Briga entre vereadores nunca vai ser saudável. Um ficar acusando o outro de forma leviana. Não, o debate pode ter, não tem problema o debate nenhum, no campo né? das ideias. Mas não, eu percebo que a nossa Câmara conseguiu pessoalizar o debate internamente. E errar, eu né? acho que errar muito. Essa coisa dos 460 demitidos, já aflorou um monte de funcionários primeiro que os fantasma. 460 demitidos têm bastante fantasma. Ponto 1. Ficou a Câmara está evidente exposta, isso. lamentavelmente. Segundo, a Câmara não precisa disso. Terceiro, eu tive a oportunidade de dizer aqui, dizer em outras emissoras de televisão que eu trabalho o seguinte: eu fui vereador aqui e, modéstia à parte, fiz um bom mandato de 82 a 86. Eu não tinha nenhum assessor e a Câmara funcionava bem. Nós tínhamos um consultor legislativo que era o Juarez Gomes. A estrutura da Câmara, ninguém tinha gabinete, não tinha espaço físico para ter gabinete, porque era ali na Isaac Povas. Só o Aldísio Cruz, que era o presidente, e depois o Wilson Coutinho, que foi o presidente do segundo biênio, é que tinha gabinete, ninguém mais. E a Câmara funcionou bem e produziu leis espetaculares. Sim. Nós produzimos lá uma lei que vocês querem revogar agora, que é de minha autoria. Que lei que entra? Que é a Tribuna Livre. Não, isso é um absurdo. Querem revogar a Tribuna Livre. Eu não acredito que isso não vai acontecer. Na verdade, agora foi suprimido, eu acho, em outra sessão eu acompanhei, mas eu não acredito que irão fazer uma lei revogando uma lei que tem um alcance democrático como essa. A lei da Tribuna Livre, a lei do meio passe, que depois virou a lei do passe livre, a lei do meio passe é de autoria nossa. A lei extraordinária do vereador Wilson Coutinho, que é do Corujão. Não tinha ônibus aqui depois de 11 horas. Quem estabeleceu isso foi a Câmara de Cuiabá do meu tempo, sem assessoria. E por que é que a Câmara tem que ser a casa da gastança? Não precisa ser. Eu acho que 4, 5 funcionaria bem um gabinete com 5, 6, com certeza. Eu não tenho nenhuma dificuldade em sentar na frente de um computador, fazer requerimento, fazer indicação, fazer projetos de leis. Obviamente que se tivermos uma assessoria para isso, sobra talvez mais tempo. Agora o fato de não ter não vai impedir de forma alguma. Amanhã retomo o meu mandato e com certeza nada impedirá eu de desempenhar normalmente minhas funções como vereador, tá? Eu não tenho dificuldade nenhuma e inclusive a casa tem, se a gente procurar, ela tem um corpo jurídico hoje com 4 procuradores que podem prestar-nos uma orientação, inclusive elaborar minutas sem dificuldade nenhuma, e temos um competente procurador-geral que é Lenine, um grande advogado que está sempre. Doutor Lenine é nosso procurador-geral da Câmara e nunca nos negou nenhuma orientação. Sempre quando eu o chamo, ele vai no nosso gabinete ou nós vamos lá na sala dele para conversar, e dali a gente amadurece as questões jurídicas que a gente vai colocar em pauta na Câmara Municipal. Não tem dificuldade nenhuma. O senhor assume amanhã? Amanhã retomamos na sessão ordinária. Rapidamente, o que o senhor achou da Câmara ter feito agora? Porque são coisas que insultam a inteligência do eleitor. É assim, nós queremos ser a casa dos horrores. O que o senhor acha da Câmara ter reunido num só dia 2 sessões? Não, nós vamos fazer 2 sessões, mas tudo no mesmo dia. Você já tem conhecimento disso? Eu tenho, inclusive, nos manifestando em nossas páginas das redes sociais, contrários a isso, muito embora eu ainda não estivesse no exercício do mandato, não pude votar nessa matéria. 2 sessões em um dia, primeiro, é extremamente desgastante, não é produtivo. Não há possibilidade que você traga o debate de uma forma cada vez mais. Qual que é o objetivo disso? Segundo, o objetivo disso é alegar que a Câmara não tem condições de funcionar. Não teria estrutura. O que a Câmara precisa para funcionar? Precisa estar aqui, tem lá efetivo. Não, são todos precisa efetivos. Precisa do operador de som que é efetivo.
Precisa do que mais para funcionar? Energia elétrica. Acabou, não tem dificuldade nenhuma para que a Câmara funcione. Pode funcionar todo dia com os efetivos. E, Antero, dificulta muito, inclusive, assim. a nossa atividade. Como eu estou dizendo, os debates, muitas vezes você inicia um debate na terça-feira e vai terminar na quinta. Você for parlamentar, sabe como é isso. A gente vai amadurecer a ideia, vamos estudar matérias para que nós possamos, inclusive para preparar uma pauta. Como é que você prepara uma pauta de uma sessão para outra? Eu proponho hoje um projeto, daqui 2 horas, daqui 1 hora já inicia outra sessão. A ideia é trabalhar um dia por semana, é isso? Trazer trabalha um dia por semana e aí pronto. Beleza. Não, aí eu não admito também, porque o vereador não trabalha uma vez só em sessão. O vereador trabalha, não vou falar 24 horas, só quando a gente não tá dormindo. Porque a gente tá o tempo inteiro atendendo a população. Só uma sessão. Uma sessão eu acho que é realmente só uma 2, terça e quinta tava excelente para que nós possamos fazer o debate, inclusive para abrir a possibilidade, como se disse, uma tribuna livre, trazer um convidado. Olha, e só um assunto, ouvinte que está acompanhando o programa. A Câmara tem 100 e poucos servidores efetivos. 96. 96, isso. Ok. 96, número suficiente para atender toda e qualquer necessidade que possa ter. Não, tudo bem, eu até acho que o vereador que ganhou a eleição, ele tem direito de ter lá 4, 5 nomeados. Agora, não tem direito de ter, tem gente que punha, porque a verba é de 35 mil pro gabinete. Aí fala assim, se você quiser nomear 35 de 1.000, você nomeia, e você põe 35 fantasma para ter 35 complicado. Cabos eleitorais. Para aí, pô. Alto lá. Respeita a inteligência, que é uma metrópole que vai fazer 300 anos daqui a 2 anos. Antero, eu sempre digo o seguinte, e como em qualquer empresa, como no serviço público, nós não precisamos de quantidade, nós precisamos de qualidade, tá? Ao invés de ter 35 de 1.000, talvez seria melhor ter 5 bem remunerados, exatamente, que viveriam para fazer bem o gabinete, né? A pessoa não faria a Câmara Municipal de um bico, mas sim de um serviço onde ele tem compromisso com a população e com aquela pessoa que ele está vinculado. Então o vereador Diego Guimarães é a 8ª assinatura. Sou a 8ª assinatura. Já arrumaram a 9ª ou ainda não? Estamos conversando, Antero. Eu acredito que agora, ainda mais com esses argumentos que nós estamos trazendo, talvez nós possamos sensibilizar os demais colegas, mas sempre assim, respeitando também o posicionamento de todos ali na Câmara. Cada um tem o seu argumento, cada um tem o seu entendimento. É uma questão polêmica, como vocês mesmos aqui me argumentaram alguns pontos que podem talvez impedir a instauração de uma CPI. Inclusive nós podemos instaurar ela e depois ela ser questionada judicialmente. Então eu respeito o posicionamento de cada vereador, muito embora eu acredite que sim, é cabível e a gente precisa instaurar essa CPI para dar resposta à população e também para poder cumprir com o nosso dever, que para isso que nós fomos eleitos, né? Põe aí. Vamos colocar aqui um áudio, tem uma pergunta aqui chegando pro telefone. Vamos colocar. Bom dia, Antero. Peguei a programação agora, mas eu gostaria que fizesse uma pergunta aí pro vereador, hein? Ele chega assinando a CPI, talvez ele falou aí, mas eu não acompanhei. É o Lima, beleza? Tá bom, Lima, ele quer saber se você chega assinando a CPI, sim ou não? Sim, Lima, chegamos assinando a CPI já amanhã, na primeira sessão do nosso retorno já vou assinar a CPI, com um compromisso que eu já tinha feito, ainda que fora do mandato, eu já tinha feito esse compromisso publicamente e também não fiz esse compromisso de forma unilateral, simplesmente com a minha, ouvindo apenas a minha consciência, ouvi as pessoas que nos apoiaram, a população que esteve envolvida tanto na nossa eleição quanto agora no exercício do nosso mandato. E então tomo essa decisão de uma forma muito tranquila. E meu obrigado pela pergunta. Vereador Diego Guimarães, obrigado pela entrevista. Um abraço no seu Vandeiro e Dona Rose. Eu que agradeço, Antero, agradeço o Mauro, os demais componentes aqui da equipe da Capital FM. Que Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma boa semana aí e que Deus abençoe nosso trabalho, nossa Câmara Municipal.